Oi, gente. Hello everyone. Hello everybody, né? Turminhas aí dos nonos anos. Nós vamos dar continuidade ao estudo de verbos. Eu digo continuidade porque no outro ano letivo nós demos início com verbos modais e eu falei um pouco sobre a formação desses tempos verbais com os quais nós iremos trabalhar hoje, tá? Future and Conditional Tense, certo? Olha essa figurinha, a professora criou para vocês, aí o texto foi todo criado por mim, tá, gente? Por isso que eu não coloquei referência. Quando eu trabalhei verbos modais, eu peguei ajuda, tá? Em sites da internet. Mas aí, como aí é um assunto que eu domino, o future tense e o conditional tense, eu mesma formei os textos e criei as figurinhas, tá? Então, verb in the future and conditional tense. Nono ano, né? A figurinha criada pela teacher Ilza Saldanha para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Então, como vocês podem ver, trata-se do tempo futuro. Só para começarmos, o future tense é o nosso futuro do presente e o conditional tense é o nosso futuro do pretérito. O futuro do presente indica uma ação que você ainda irá realizá-la, tá? Que você ainda vai fazer, ainda vai realizar. O futuro do pretérito é um futuro que exige uma condição, tá? Por isso que é também, em inglês, aí a tradução é conditional tense, certo? Eu faria tal coisa se eu não estivesse tão ocupada, né? Então, geralmente indica uma condição, tá? O futuro do pretérito, tá? Que em inglês é chamado de conditional tense. O futuro do presente, que indica uma ação futura, certa, não é duvidosa, é o nosso futuro do pretérito, tá? Lembrando que o futuro do pretérito nosso, para a primeira pessoa, a desinência é REI. Por exemplo, o verbo cantar, cantarei, falar, falarei, vender, venderei, partir, partirei, viajar, viajarei, estudar, estudarei. Então, essa terminação IREI, em inglês para o future tense, é como o will. O will antes do verbo, ou seja, no verbo, no infinitivo, no lugar do to, da partícula to, tá, gente? Por exemplo, to study significa estudar. Will study, né, vai significar estudarei, depende do sujeito que vier antes, do pronome que vier antes. Se for I, vai ser estudarei. Se for you, vai ser o quê? Estudará ou estudarão, porque you significa você ou vocês, tá? Se for we, vai significar we, por exemplo, we will study. Vai significar nós estudaremos. Vai ser estudaremos, tá? Se for ele ou ela, estudará, tá? Se for com she ou com he, por exemplo, she will study. Ela estudará. He will study. Ele estudará. Ele não estuda. Por isso que ele não entra em verbos que dizem respeito ao raciocínio, tá? Como o verbo estudar, verbo falar, verbo vender, verbo comprar, pensar, certo?
Apesar de que eu acho que muitos animais pensam, viu, gente? Porque, sei não, eu tenho minhas dúvidas. É só uma coisa minha, tá? Então vamos lá, prosseguindo a figurinha que eu criei para vocês, espero que vocês gostem. Primeiro vamos estudar o future tense, tá? Aí eu criei a figurinha da Bia, essa menininha de vermelho aí, foi uma figurinha criada por mim, o Paulinho também. O Paulinho disse assim: Hey Bia, are you alright? When will you come back to Salvador? A Bia respondeu: Alright, Paulinho. I will be coming back to Salvador on the next month. Então o Paulinho disse: Oi, Bia. Olá, Bia. Hey, Bia. Tanto faz. Ei, Bia. Tanto faz, tá? Está tudo bem? Ou tudo certo? Tudo bem? Maria Orante, tudo bem? Tudo certo? Ok? Tudo ok? Pode ser também, tá, gente? We, olha esse. When é quando, tá? When will you come back to Salvador? Quando você voltará ou retornará a Salvador? Né? A Bia respondeu: Tudo certo, Paulinho. Ok, tanto faz, né? I will be come back. Eu estarei voltando para Salvador no próximo mês, tá? Prosseguindo aí, né? Não vou explicar isso aí não, porque lá na frente tem sobre a forma afirmativa e negativa e interrogativa. Então, o future tense, que deu início lá, future tense, né? É o nosso futuro do presente, que em português tem como desinência temporal pessoal REI para a primeira pessoa do singular. Exemplo: eu estudarei. Em inglês fica I will study, tá? Olha lá. O REI é como se fosse o will antes do verbo sem a partícula to, ou no lugar da partícula to, no verbo, no infinitivo, tá? Então, o future tense é formado por o will mais verbo principal no infinitivo sem a partícula to, em todas as pessoas, tá? I will study. Eu estudarei. You will study. Você estudará. He will study. Ele estudará. She will study. Ela estudará. We will study. Nós estudaremos. You will study, porque you é usado na segunda do singular, na segunda do plural. Vocês estudarão. They will study. Eles ou elas estudarão, tá? Então, o future tense é formado por o ele mais verbo principal no infinitivo sem a partícula to em todas as pessoas. Agora, na primeira pessoa do singular e do plural, pode usar shall, tá? Mas só na primeira pessoa do singular e do plural. Tipo, eu posso falar I will study, ou eu posso falar I shall study. Eu posso falar we will study ou we shall study. Agora eu posso usar shall com he, you, they, he. Não posso, nem com it, tá? Eu só posso usar shall com I e com o we, ok? Prosseguindo aí. Observe os verbos que estão no future tense no texto a seguir. Esse texto foi criado por mim também. As figurinhas aí, eu não vou ler novamente, que são as mesmas figurinhas lá do início, do Paulinho e da Bia, né? O Paulinho perguntando à Bia quando é que ela retornará a Salvador e ela explicando para o Paulinho que ela retornará a Salvador no próximo mês. Vamos ler o texto, prestem bastante atenção. Eu irei lê-lo e logo em seguida farei a tradução. Prestem bem atenção, por favor,
na tradução, porque eu costumo tirar questões dos textos que eu trabalho para a prova, para os simulados. Vocês acabaram de fazer um simulado para as tarefas também que a gente passa para casa. Lembrando que todas essas tarefas valem notas, tá, gente? Por isso que vocês precisam devolvê-las para a gente. Quando eu digo para a gente, para todos os professores, tá? Então, preste atenção na leitura do texto. Let's read. Bia is my friend. She lives in Salvador and comes to visit her family. Bia doesn't know Oliveira dos Brejinhos, but she likes a lot of here. Desculpa. Bia doesn't know Oliveira dos Brejinhos, but she likes a lot of here. A pronúncia é lot of, tá, gente? Por isso que eu voltei. She came here in the beginning of the last month. And she will come back to Salvador on the next month. I intend to see her in the year final. I will go to Salvador in December. We'll walk on the beach, sand and to shower of sea. Preste atenção agora na tradução, li devagar para vocês entenderem melhor. Mas eu quero que vocês prestem mais atenção ainda na tradução, porque eu vou traduzir devagar, vou explicar a palavra dentro do contexto, tá? Let's é uma expressão usada para fazer um convite. Read é o verbo ler, que em inglês se fala to read. Mas quando a gente vai fazer um convite, o to desaparece, tá? E aparece só o verbo aí sem o to. No infinitivo sem o to. Vamos ler? Let's read. Vamos estudar? Estudar é to study. Mas você tira o to. Fica let's study. Vamos cantar? Cantar é to sing. Let's sing. Vamos dançar? Dançar é to dance. Let's dance. Vamos passear? Passear é to walk. Caminhar, tanto faz. Let's walk. Vamos para o texto. Bia is my friend. Quer dizer, Bia é minha amiga. Porque a palavra friend significa amigo ou amiga. Assim como a palavrinha is e s, vocês já estudaram verb to be, né? Você está, só para dar uma revisada. Isso significa é ou está. Por isso que é importante a gente estudar a palavra dentro do contexto. Neste contexto aí, is não pode significar estar, porque ninguém está amigo. A pessoa é ou não é amigo ou amiga, tá? Então, is aí significa é. Bia is my friend, Bia é minha amiga. She lives in Salvador. Ela mora em Salvador. Lembrando que lives é verbo, tá? Por isso que se lê lives e não lives. Lives escreve do mesmo jeito, só que é substantivo. Lives se refere a um filme, tá? Ou filmes, porque é plural de live, tá? Agora, lives também, que é uma palavra escrita do mesmo jeito, que é aí o verbo lives, é o plural de life, que significa vida. Vida é life e vidas é lives. Vocês estudaram plural de nomes do ano passado, aliás, no início do ano, né, do ano letivo. Vocês viram que os substantivos terminados em F ou FE formam o plural, trocando o F ou FE por VES. Então, essa palavrinha aí, ó, vocês têm que prestar atenção, tá? Porque ela pode ter a pronúncia de leves, quando ela é verbo, e pode ter a pronúncia de lives, quando ela é substantivo, tá? Como assim, professora?
ela pode ser substantivo. Lives, plural de live, que é o filme, filmes. E pode ser lives, plural da palavrinha life, que significa vida, tá? E lives, vidas, tá? Mas aí ela é lives. E ela é plural aí, professora? Não, gente. Ela está na terceira pessoa do singular, tá? Nas demais pessoas é live, L-I-V-E. Só na terceira do singular que é lives, tá? Lembrando que em inglês também há palavras parônimas e homônimas, certo, gente? Se não me engano, aí é uma palavra homônima, né? É a palavra homônima comparada lá com lives, tá? Substantivo. Então, she lives in Salvador. Ela mora em Salvador. And é aquele conectivo que a gente usa para ligar as orações, para fazer somatórias nas frases, conjunção aditiva, né? A gente usa também para fazer citações. Pedro, João, Maria e Ana. Então, esse I é and em inglês. And comes, olha aí o verbo, a terceira pessoa também. Ela, né? Ela vem. Está na terceira pessoa do singular. Vem é comes, tá, gente? Vem não é come, não tem S. Vem na terceira pessoa do plural também já passa a ser come. É só na terceira pessoa do singular que acrescenta S aos verbos de um modo geral, a regra geral. Agora, quando o verbo termina em S, SH, CH, O, X ou Z, acrescenta S. E quando os verbos terminam em Y, precedido de consoante, troca-se o Y por IS, tá? Então, and comes, e vem to visit, visitar her family, sua família, ou a família dela, tanto faz, tá? Aí é um adjetivo possessivo, tá? Sua família. Então, Bia doesn't know Oliveira dos Brejinhos. Bia não conhece, né? Oliveira dos Brejinhos. Mas ela gosta muito daqui. Quer dizer, ela não conhecia, né? Mas ela já veio, está conhecendo, ainda não conhece tudo, tá, gente? Eu deveria ter usado um didn't aí, tá? Só que Bia acabou de chegar, ela ainda não conhece a Oliveira dos Brejinhos tudo. Ela não conhecia tudo, agora já conhece uma parte, mas ainda não conhece tudo. Mas, ó, mas ela gosta, she likes, mais uma vez aí o verbo na terceira pessoa, o verbo gostar, gosta, né? A lot of, né? Um lote, ela gosta muito daqui, apesar de não conhecer a cidade toda ainda, porque não deu ainda para ela conhecer tudo, ela é recém-chegada, tá? Então, she came here in the beginning of the last month. Quer dizer, ela chegou aqui no início, tá? No início do mês passado. Mas ela ainda não conhece a cidade, toda a cidade cresceu, né, gente? E ela está andando a pés para poder desfrutar melhor, conhecer melhor os lugares. And she will come back to Salvador. E ela voltará para Salvador on the next month, quer dizer, no próximo mês. I intend, quer dizer, eu pretendo, to see, ver, her, vê-la, né? Porque a gente dizer ver ela, né? E fica muito ralé a expressão. Eu pretendo vê-la no year final. Final do ano, tá, gente? Final do ano, porque em inglês, locução adjetiva e adjetivo vem antes do substantivo,
final do ano. Aí do ano seria uma locução, né? Adjetiva. Então, o ano, a palavra ano é substantivo, tem que vir antes. Depois do ponto aí, I will go, quer dizer, eu irei. Olha o verbo aí. Eu destaquei de vermelho aí o verbo no future tense, gente, que é o nosso futuro do presente. Eu irei to Salvador, para Salvador. To é usado, é uma preposição usada para indicar direção, tá? Tem for também, que significa para, tá? Mas aí, quando você diz eu vou para tal lugar, o para vai ser to. Aprendendo aí a palavra no contexto, tá? Para Salvador, in December. Antes de, mês do ano, antes de ano. A preposição usada é in e não on. On usa antes de ano, quando tem a data, tá? Do dia. Tome nota disso aí. Keep on the mind, ou in the mind. Mantenha na mente, dentro da mente, in, né, gente? Depois do ponto aí, no outro parágrafo, will walk. Olha o verbo novamente aí, walk, passear, andar, tá? Ele está aí no future tense, só que está na forma contraída, não apareceu o will no lugar de will. Ficou só LL depois de we, que significa nós. Will é a mesma coisa se eu falasse we will, tá? Tanto faz eu falar will como we will. Will walk on the beach, quer dizer, beach sand, quer dizer, nós caminharemos, né? Na areia da praia. Eu usei on. Aí, porque quando você caminha sobre a areia e não dentro da areia, certo? Então, eu usei on, por isso on é sobre, em dentro, tá? Então, né, como dentro do lago, dentro do rio, né? Não é, gente? Então, on the beach sand, areia da praia. Olha novamente aí a locução adjetiva e o adjetivo. A locução areia da praia. Da praia aí, apesar... Beach é substantivo. Mas quando você fala da praia, sand beach, beach vai ser o que aí? Locução adjetiva. E locução adjetiva tem o mesmo valor do adjetivo, certo? Lembrem-se disso. E em inglês, primeiro vem o adjetivo, a locução adjetiva, depois o substantivo, tá? Areia, sand, beach, praia, areia da praia, and, e, to shower, banhar, né? Ou tomar banho, of, de cima. Sem confusão com a pronúncia dessa palavrinha aí, se, tem a pronúncia de ir, do nosso ir, se, do nosso ir, tá? Tomar banho de mar. Então, veja aí a conjugação do verbo to read, verbo ler, no future tense, tempo futuro, affirmative form, forma afirmativa. Olha aí o verbo ler, I will, ou shall, read. Quer dizer, eu lerei. E o will, shall não pode usar. Read, você lerá. He will, shall não pode usar. Read, ele lerá. She will read, ela lerá. Do outro lado, we will ou shall. Shall, né? Shall, read. Nós leremos. You will read, vocês lerão. They will read, eles ou elas lerão. Observem aí que para I, com I e com o I, eu posso usar o will ou shall, tá? Eu posso usar I can use will or shall. Prosseguindo aí, ver frase. You will read that book. Quer dizer, você lerá aquele livro.
Você lerá aquele livro. O tempo futuro, gente, o futuro do presente é uma coisa certa, tá? É uma coisa certa. Você tem certeza do que você vai fazer. O futuro do pretérito, você não tem certeza porque existe uma condição, ok? É bom vocês prestarem atenção nisso, não só em inglês, como também em português, ok? Para vocês aprenderem a distinguir um tempo verbal do outro. O futuro do presente indica um futuro, um futuro certo. O futuro do pretérito é um futuro que exige uma condição, é duvidoso, tá? Em inglês também, future tense e conditional tense. Por isso que é chamado de futuro condicional, porque exige uma condição, certo? Então, olhem lá. Na forma interrogativa, interrogative form, que é como é que você vai fazer para passar as frases que estão com o verbo no futuro para a forma interrogativa, você vai apenas usar o verbo auxiliar aí, que é will ou shall, antes do sujeito, né? Como assim, professora? Você vai colocar o will e depois o sujeito, que o sujeito é o nome ou um pronome, e depois o verbo que está sendo conjugado, tá? E depois o restante da frase. Will ou shall, antes do sujeito, e o verbo principal depois do sujeito. Veja o mesmo verbo no future tense. Eu usei o mesmo verbo para vocês fazerem a comparação, para facilitar o entendimento de vocês, tá? No future tense, na forma interrogativa. Olha aí, ó. Will, shall read. Eu lerei. Porque na primeira pessoa pode se usar will ou shall. Will read, você lerá. Will he read, ele lerá. Will she read, ela lerá. Will shall we read, nós leremos, pode ser, você vai usar um dos dois, ou will ou shall, não vai usar os dois não, tá? We e o read, vocês lerão. Will they read, eles ou elas lerão. Vê frase, né? Letra B. Will you read that book? Você lerá aquele livro? Will you read that book? Você lerá aquele livro? Está fazendo uma pergunta. Certo? Então, na forma interrogativa, coloca o will antes do sujeito e depois do sujeito o verbo que está sendo conjugado no tempo futuro, no future tense. Alright? Agora vamos para a forma negativa, senão o vídeo fica muito longo. Na forma negativa, negative form, ou negative form, como muitos falam, a pronúncia varia, coloca not, né? O not também, às vezes a pessoa fala not, fica meio A, meio O, not or not. Pronúncia varia, tá? Porque em inglês, como eu já falei, é falado em 2/3 do mundo. Apenas 1/3 do mundo fala outras línguas, as demais línguas. Depois de will ou shall. É como vocês aprenderam lá, passar para a forma negativa e interrogativa no verbo, com o verbo to be, com o verbo to have, com o verbo can, tá? Coloca-se not depois do verbo para passá-lo para a forma negativa. Verbo auxiliar. Coloca-se o verbo auxiliar antes do sujeito para passá-lo para a forma interrogativa, tá? Grava essas regrinhas aí. Então, na forma negativa, will ou shall virá antes do sujeito, ou aliás, virá depois do sujeito e o not depois deles, depois de will, depois de shall. Observem lá, o mesmo verbo, tá? Para facilitar. I will not, pode ser shall not também, porque é a primeira pessoa. Read, mas você escolhe um. Eu só estou trabalhando com os dois para vocês saberem da condição, né, de usar um ou outro. Eu não lerei. Em inglês eu digo, eu não lerei, I will not read. Ou I shall not read. Você não lerá, you will not read. Ele não lerá, he will not read. Ela não lerá, she will not read.
Nós não leremos. We will not read. Ou então, we shall not read. E o will not read, vocês não lerão. Eles ou elas não lerão. They will not read. Vê frase, né? See phrase. Vê frase. To see phrase. Ou veja frase. See phrase. Letra C. You will not read that book. Quer dizer, você... mas pode ser. A gente pode usar uma frase interrogativa, negativa ao mesmo tempo. Por exemplo, olha aí, você não lerá aquele livro? Pode ser. Só que ao traduzir, eu tirei a interrogação e coloquei ponto final. Mas pode ser na forma afirmativa negativa, tá? Ou, aliás, com ponto final, né? E pode ser com ponto de interrogação, fazendo uma pergunta e negando ao mesmo tempo, né? Você não lerá aquele livro? Ou você não lerá aquele livro, tá? Pode ser, tá? Contanto que na forma interrogativa coloca o not depois de o ele ou depois de shall, tá, gente? Por certo, nas próximas eu vou fazer a mesma coisa, porque às vezes eu copio e colo do que eu já fiz para facilitar o meu trabalho. Na forma contraída, desculpa aí, eu gaguejei um pouco aí, né? Coloquei na forma conte, né? Esse conte aí e essa forma primeira aí, na forma conte, está explicando lá na frente, na forma contraída, tá, gente? Na forma contraída, esquece aí esse primeiro termo aí que eu gaguejei. Na forma contraída, contracted form, fica assim, ó. I will ou shall, I'll. Tanto faz você falar I will ou I shall, como você falar I'll. E o will, olha aí, para quem faz confusão quando vê os textos ingleses, com essas expressões aí, I'll, you'll, he'll, she'll, will, they'll, won't, saibam que é a forma contraída aí, de will, né, e de shall, com o pronome, ou de will com not, tá? Ó, I will fica, ou I shall, pega só os dois L's de will e de shall. De shall fica I'll. E o will fica you'll. He will fica he'll. She will fica she'll. We will fica will. A mesma coisa com shall, fica will. They will, they'll. Will not, gente. Fica tão diferente, não é? Mas é a forma contraída de will com not é o won't, tá? Letra A. He'll travel with you. Ele... gente, era eu, tá? Eu não vou voltar esse vídeo mais, não. Eu viajarei, ele viajará. Desculpa aí, tá? Ele viajará contigo. Ele viajará, não é ele viajarei não, tá, gente? Ele viajará contigo, tá bom? Lá no PDF eu consertei, tá? Ele viajará contigo. B. Will stay happy. Nós ficaremos felizes. Letra C. I read that book. It looks very good. Eu lerei aquele livro, né? Ele parece muito bom. O que eu errei aí, gente, eu estou corrigindo aqui com a linguagem oral, tá? Aí tem que assistir ao vídeo direitinho para poder fazer a correção. Conditional tense é o tempo condicional, né? Que é o nosso futuro do pretérito, como eu falei no início. Futuro do presente é future tense. Futuro do pretérito, conditional tense. Futuro do presente, em português, desinência temporal pessoal, primeira pessoa, REI. Em inglês, will para todas as pessoas, shall para a primeira pessoa do singular e do plural, antes do verbo, no lugar do to, do verbo no infinitivo.
ok? Conditional tense só vai mudar o quê? Você vai no lugar de will ou de shall, né? Shall. No lugar de will, você vai colocar would, tá? E para a primeira pessoa do singular e do plural, você vai poder usar should, certo? Então, aí as figurinhas eu já mudei, tá? Nas figurinhas, o verbo já está no conditional tense, a figurinha do Paulinho e da Bia. O Paulinho disse, hey, Bia, would you come back with me to Salvador? Ele disse, hey, Bia, você você viria ou voltaria comigo para Salvador? Você voltaria comigo para Salvador? Bia respondeu, alright, Paulinho. Certo, Paulinho, né? Tudo certo, Paulinho. I would come back with you to Salvador on the next month. Certo, Paulinho, né? Tudo certo, Paulinho. Eu voltaria com você para Salvador no próximo mês, né? Legal. Então, outra figurinha aí criada por mim. Só fiz modificar, né? A que eu criei antes. Condicional tense, tempo condicional, é o nosso futuro do pretérito, que em português tem como desinência temporal pessoal RA para a primeira pessoa do singular. Exemplo, eu estudaria. Em inglês fica I would study. Gente, eu fico imaginando assim, há pessoas que dizem, deixa a gramática de lado. Gente, como é que deixa a gramática de lado? Como é que se ensina uma língua sem ensinar gramática? Hein? Eu acho um absurdo. A pessoa vai aprender sim, mas falando errado, gente. Como na nossa língua, se nós não aprendermos a gramática dentro do contexto, a gente vai falar muita bobagem, muita coisa errada e a gente vai rir da cara da gente. Outras pessoas rirão da nossa cara, tá? Isso é inevitável. Então, ó, eu estudaria. Em inglês fica I would study. O conditional tense é formado por would mais verbo principal no infinitivo sem a partícula to. Olha lá, o que é que muda do future tense? É que o future tense, ele é formado por will mais verbo principal no infinitivo sem a partícula to. No conditional tense, o verbo é formado por would mais verbo principal no infinitivo sem a partícula to, em todas as pessoas. Agora, na primeira pessoa do singular, como lá também no future tense, pode usar shall. No conditional tense, pode usar should, mas só na primeira pessoa do singular e do plural, tá? Olha aí, não se esqueça. Veja a conjugação do verbo, do mesmo verbo, para vocês fazerem a comparação. Aí vocês vão fazer a mesma coisa com os outros verbos. Veja a conjugação do verbo to read, verbo ler, no conditional tense, tempo condicional, affirmative form, forma afirmativa. I would ou should read. Eu leria. Então, eu leria em inglês, eu posso dizer I would read. Ou eu posso dizer I should read. Eu leria, tá? Esse should, gente, o i, o shall, tem tradução em outras circunstâncias, como vocês viram lá quando vocês estudaram os verbos modais, tá? Então, olhem aí. Corri. Esqueci o, não foi? Esqueci o, gente. Tinha iu aí antes, ó. Iu, mas tem lá. No plural, é a mesma coisa do singular, tá, gente? He would read. Ele leria. She would read. Ela leria. We would or should read. Nós leríamos. You would read. Você leria, né? Ou vocês leriam, tá? Eu acho que foi por isso também, porque eu ia explicar no singular também, eu não repeti, para não ficar tão repetitivo, tão cansativo. You would read, vocês leriam. They would read, eles leriam. Aí a forma afirmativa, tá? Agora vamos lá ver frases. You would read that book. Você leria aquele livro.
Na forma interrogativa, né, interrogative form, coloca o would ou should antes do sujeito. É a mesma coisa lá do future tense, só que as palavrinhas para formar os dois tempos, né, são palavrinhas diferentes, tá? Na forma interrogativa, interrogative form, coloca o would ou should antes do sujeito e o verbo principal depois do sujeito. Veja o mesmo verbo no conditional tense na forma interrogativa, na interrogative form. Would read. Eu leria? Ou would I read? Tanto faz, eu leria? Would read? Você leria? Would he read? Ele leria? Would she read? Ela leria? Would should read? Nós leríamos? Ou aliás, would ou should we read? Nós leríamos? Você vai usar would ou should, tá? Would you read? Vocês leriam? Ou você leria? Porque a frase em inglês pode significar plural ou singular. Would they read? Eles ou elas leriam, porque they significa eles ou elas. Vê frase, let it be. Would you read that book? Você leria aquele livro? Na forma negativa, né, negative form, ou negative form, como muitos pronunciam, coloca not, né, que também a pronúncia pode ser not. Depois de would e should. Igual lá com will e shall, né, para passar para a forma negativa, coloca o not depois desses auxiliares aí, para passar para forma interrogativa. Observe o mesmo verbo na forma negativa, gente, na forma negativa. Acho que eu estou cansada, viu? Acho que é isso. I would not read, quer dizer, eu não leria. Ou você poderia usar I should not read, eu não leria. You would not read, você não leria. He would not read, ele não leria. She would not read, ela não leria. We would not ou should not read. Nós, esquecido não leríamos. Estou corrigindo aí, tá? Nós não leríamos. You would not read, vocês não leriam. Nossa, ficou leiam. É leriam, tá, gente? Corrigindo aqui, no PDF eu corrigi, tá? Vocês não leriam. They would not read, eles ou elas não leriam, tá? Vê frase. Let us see. You would not read that book? Você não leria aquele livro? Engraçado. Eu repeti lá a mesma bobagem que eu fiz no início e coloquei o ponto de interrogação na frase em inglês e o ponto final na frase em português. Mas lembrando que a gente também faz uma pergunta com não, tá? Simples assim. É bom que aprende as duas coisas, né? Aprende a forma negativa na pergunta e na afirmação, porque tem uma afirmação negando também, né, gente? Então, não é tão complicado, não. Na forma contraída, contracted form, fica assim, ó. I would ou should fica I'd. You would fica you'd. He would fica he'd. She would fica she'd. We would ou should fica we'd. They would fica they'd. Would not. Ai, meu Deus, é wouldn't. É wouldn't. Eu consertei lá no PDF, tá? No PDF que eu enviei para vocês, eu consertei, gente. É wouldn't, tá? Meu Deus, o ontem é de will com not, tá bom? Mas eu já estou no final do vídeo, não vou voltar mais, não vou mesmo. Estou muito cansada. Veja frases. Letra A. He'd travel with me. Ele viajaria comigo. B. Letra B. We'd stay happy. Nós ficaríamos felizes. Letra C. I'd read that book. It looks very good. Eu leria aquele livro. Ele parece muito bom.
Eu acho que terminamos. Agora aqui é o dever, homework time, hora do dever de casa, devolutiva. Olha a devolutiva até o dia 22/10, tá? Não esqueçam. Leia o conteúdo, por favor. Não respondam as questões sem ler o conteúdo, tá bom, gente? Não vai tentar adivinhar, não. Primeiro tem que ler, tem que entender, tem que assistir ao vídeo da Pro, tá? Para poder entender, certo? O vídeo vai estar disponível no meu canal no YouTube, tá bom? Qualquer hora que você for lá, você encontra os meus vídeos, aulas lá. Porque não dava para enviar, cada vez que eu gravava um vídeo que eu ia enviar, não dava para enviar o vídeo todo. Então eu tenho que postar primeiro no YouTube para do YouTube jogar para o grupo de vocês. Olha o número 1 aí, first, né? Primeiro, responda. Como é formado o future tense? Não vai adivinhar não, por favor. Leia o texto primeiro, procura entendê-lo, assista ao vídeo para depois responder as questões aí e resolver a tarefa, tá? Eu acho que não precisa estar explicando muita coisa, não, porque eu não coloquei tudo em inglês, tá? Second, observe o modelo na letra A e passe os verbos da frase a seguir para o future tense. A letra A é o modelo que eu dei. I travel tomorrow. I will travel tomorrow. Você vai fazer a mesma coisa com as outras frases aí, seguindo o modelo. Olha o terceiro também. Church é seguindo o modelo aí da letra A, tá? Para passar as frases aí, os verbos das frases para o conditional tense. I travel tomorrow. I will travel tomorrow. Letra C. She dances well. Aí você vai seguir o modelo lá da letra A. O quarto é para passar para a forma negativa. Lembrando que é só colocar o not depois do auxiliar, o would, o will, shall, should, tá? O quinto, passar para a forma interrogativa, lembrando que o auxiliar, shall, will, would, should, vem antes do sujeito aí, que pode ser o pronome aí, I, he, o he, she, you, etc. Sexto, que se reescreva as frases na forma contraída, tá? Lembrando, gente, que o would com not forma wouldn't, tá? W-O-U-L-D-N apóstrofo T, tá bom? E aí terminou. Bye bye. See you on the next Kisses in the Heart from Teacher Ilza Saldanha. Bye bye. I went. Eu fui.